chega-lhe de um jeito estranho, deixa-lhe um nó. Comecei a tocar porque os meus pais, minha família sempre foi extremamente musical, assim. Meu pai toca violão, nunca tocou profissionalmente, mas toca muito bem. Minha mãe gosta de cantar bastante, meu avô tocava bateria, enfim, a gente sempre teve muita festa em casa, então desde molequinho, eu e meu irmão, a gente começou a tocar, aprender os instrumentos e tudo. Só que no começo, isso era muito, era só por prazer mesmo, tocava em festinhas de amigos, esse tipo de coisa. Só que daí, enfim, foi chegando a adolescência, e aí eu comecei a descobrir outras coisas que eu curtia também, comecei a ouvir mais rock. Já costumava ouvir bastante samba e bossa nova em casa por causa dos meus pais, mas através de, enfim, de influências de amigos, fui descobrindo outros ritmos e isso daí começou a me despertar de um outro jeito. Daí eu resolvi montar uma banda. Eu acho que tem uma certa fase de todo mundo que toca instrumento que tem aquela vontade de fazer uma banda. E aí a gente resolveu fazer uma banda. Eu já escrevi algumas coisas assim que julgava interessante nos meus 15, 14 anos. E a gente se inscreveu num festival, que era um festival estudantil, era só para as escolas de ensino médio do estado do Sergipe. A gente se inscreveu nesse festival, e nesse festival as bandas competiam, né, os músicos com uma música própria. Daí a gente meio que criou a banda no intuito de participar desse festival. Já tinha a intenção de se criar uma banda, mas meio que levou a sério por isso. E incrivelmente a gente ganhou o festival, o que foi extremamente interessante, porque isso acabou motivando a gente de um jeito muito mais... ao mesmo tempo que motivou de uma maneira um pouco mais profissional, você pensar em outras possibilidades de se usar música, e você tem que começar a ensaiar de verdade, pensar em repertório e tal. Por outro lado também a gente ainda tinha uma visão muito ingênua, né? Porque a gente tinha acabado de ganhar um festival, então por causa disso a música começou a tocar bastante nas rádios de lá. Então, de uma certa forma a gente achou que as coisas seriam um pouquinho mais fáceis do que elas costumam ser para um músico. Mas daí foi quando eu realmente falei assim, é isso que eu quero fazer. Tenta lhe causar espanto, faça parecer que eu tive lá meus desencantos, mas a dor morreu. A rotina de um músico inclui ensaios, obviamente. Acho que todo mundo que começa a tocar profissionalmente tem que manter uma rotina de ensaio, mesmo que você esteja num período em que não há muitos shows, porque isso é muito variável. Existem meses em que você entra e tem uma porrada de show marcado, dependendo do trabalho que você lança também, mas tem as entre-safras, né? Então às vezes você tem shows mais esporádicos. Mas independente disso, você tem que se manter ensaiando, porque você tem que estar preparado para aquilo, né? Afinal de contas, você está levando aquilo como uma profissão. Só que, como você não tem horários regulares, então não existe uma rotina no sentido de um dia fixo ou um horário fixo. Algumas bandas tentam, até conseguem manter isso, mas é difícil. Você pode, por exemplo, resolver que a sua banda vai ensaiar, vamos supor, todas as sextas e sábados na semana. Porém, uma sexta-feira ou um sábado você tem show, então você vai alterar aquilo, vai sair na segunda, na terça, então isso é extremamente variável. Eu me considero muito privilegiado porque eu posso fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo. Então, isso já é uma puta vantagem em relação, talvez, à maioria das pessoas, porque, infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas não trabalha com o que elas gostam, com o que elas gostariam de trabalhar. Enfim, eu não tenho somente um trabalho, mas ambos os trabalhos eu gosto bastante. Mas a música, de fato, é uma paixão muito maior e, sei lá, é uma vantagem disparadamente incrível, assim, você poder trabalhar com uma coisa que você realmente acredita. E qualquer tipo de produção artística é um negócio muito pessoal, né? Então eu acho que isso é ainda mais prazeroso, assim. Se você sei lá, é um escritor, ou é um pintor, ator, qualquer coisa, e você está fazendo aquilo, você está expondo muito da sua pessoa ali. E aí quando isso tem um reconhecimento, que aí envolve um pouco daquilo que você perguntou também sobre como as pessoas, né, a sociedade vê o seu trabalho, quando envolve isso daí,
acaba sendo muito mais gratificante, porque te atinge não só como profissional, mas atinge o lado pessoal também. Aí, claro, que isso mexe com algumas coisas que não são tão legais também, que é o ego. O mundo artístico é cheio de problemas com isso, porque é justamente isso, é uma linha muito tênue entre o que você está fazendo para se comunicar com uma pessoa, ou o que você está fazendo porque você julga realmente ser algo importante, simplesmente pelo fato de ser um sentimento seu. Então essas coisas misturam. Mas que é uma delícia poder trabalhar com você gosta. Diga-lhe que mando a meia, que esqueceu no meu AP. Não vou eu mesmo em pessoa, pra não esmaecer. A dificuldade é ganhar dinheiro. É fácil. Isso sem dúvida. E hoje em dia, assim, tem umas coisas bem confusas ainda e bem contraditórias em relação ao mercado musical, que vocês mesmo, não sendo músicos, mas com certeza já ouviram falar disso e ouvem esse tipo de discussão direta, que é o fato da internet hoje em dia ter mudado completamente a relação que o artista tem com o público, que o artista tem com as gravadoras e tal. Então, assim, está todo mundo meio tentando se encontrar. Hoje em dia, você tem uma possibilidade enorme de divulgação do seu som. Você não precisa de muito dinheiro para gravar um som de qualidade. Você tem a tecnologia para te ajudar, tem um monte de gente produzindo em casa. Isso tem pontos positivos e negativos, porque tem um monte de gente produzindo um monte de porcaria também. É fato, porque aí todo mundo já acha que pode ser um músico, ou que pode ser um cineasta, ou que pode ser qualquer coisa, e aí começa a produzir e solta na rede. Só que, né, de uma certa forma, o julgamento já vai existir, já vai haver uma certa justiça, porque se o cara coloca isso na rede e 1 milhão de pessoas gostam daquilo, então beleza, ele já foi julgado, tá certo, ele merecia aquilo ali. Só que claro que na prática as coisas nem sempre funcionam assim. Você divulga o seu trabalho bastante. Hoje em dia eu posso colocar uma coisa na rede e uma pessoa lá de Aracaju, da minha cidade, vai ver aquilo, outra do Maranhão, depois vai para Porto Alegre, então todo mundo pode conhecer seu trabalho. Porém, como existe essa variedade muito grande, as coisas também acabam se perdendo muito facilmente, né? Então você precisa de um outro tipo de destaque. A questão da rede é isso, você tem uma facilidade muito grande de você expor seu trabalho, porém isso daí também aumenta essa fugacidade que tem, porque você começa a ouvir um som aqui, daqui a pouco você já se puxa para um outro link e tal, e de repente você já se perdeu. Então, existem outras mídias que ainda influenciam muito o tipo de artista que vai acabar aparecendo mais, digamos. Televisão e rádio ainda contam bastante para isso daí. Então, assim, você tem essa facilidade, mas ainda existe uma grande dificuldade em você fazer uma certa diferença em relação a ter público suficiente para manter uma carreira, construir uma carreira. E com isso, obviamente, a consequência é entrar dinheiro também, porque para você se manter sendo um profissional, né, bem literal a palavra, para aquilo se tornar uma profissão, você, felizmente ou infelizmente, enfim, tem que ter dinheiro envolvido, você precisa pagar as contas e tal. Acho que é a grande dificuldade que um artista em geral sente hoje em dia. Diga-lhe que é um momento, logo não vai mais doer. Seja bom amigo ao tempo, pede pra correr. Eu acho que todo trabalho ele já tem uma certa dose de exigência muito grande, né? Tem várias famílias que crescem bem desestruturadas em alguns aspectos, porque os pais passam muito tempo fora de casa trabalhando, aí os filhos, enfim, sentem essa carência e tal, mas é complicado também você julgar, porque as pessoas, a família é um negócio extremamente importante, mas a profissão também afinal de contas você quer outros tipos de realização.
E aí isso afeta de uma maneira ou de outra, enfim, todo mundo que está à sua volta. Eu tenho conseguido manter isso, mas é a duras penas, porque tendo profissão de músico e a profissão de professor, então já são duas, né? Isso daí já toma um tempo dobrado, então às vezes eu sinto falta de estar encontrando mais amigos. Uma coisa que eu sinto bastante falta é de ter mais tempo para investir em viagens com os amigos, por exemplo, sabe? E aí fica complicado, porque queira que não, você acaba abdicando disso. Você fala, não, nessa fase que eu sou jovem ainda, então eu tenho que investir na minha profissão e tal. E aí você vai deixando outras coisas de lado que fazem falta, né? Você olha para trás e fala, putz, queria ter saído mais com a galera. Às vezes você se pergunta, assim, de fato, quantos amigos você conseguiu conservar próximos a você. Eu imagino que isso não acontece só com quem é músico, mas com quem é músico eu acho que isso acontece de uma maneira mais forte. Você é sempre rodeado de várias pessoas, mas nem sempre aqueles são seus amigos, né? São colegas na noite, são pessoas que você conheceu por causa daquele interesse e tal, mas aquela galera que você mantinha uma amizade, que poderia de fato estar viajando com você, enfim, isso daí às vezes é deixado de lado, pelo menos durante um tempo. Isso é uma parte bem negativa. Eu me sinto realizado porque, como eu estava falando, tem muito essa questão pessoal. Você está produzindo uma coisa sua e você tem um reconhecimento das pessoas. Às vezes você pode não ter, obviamente você sempre está buscando ter um reconhecimento maior. Então isso é bom até, porque você não dá para você sentir que está na hora de parar. Mas, quer queira, quer não, durante o processo, a estrada, existem várias coisas que te deixam realizado nesse sentido. Quando você escuta um elogio ao seu trabalho, você vê uma galera no seu show, pessoas que gostam do que você está fazendo. Então, isso dá um certo conforto. Mas, ainda não é o conforto almejado. Sem